Muito bem. Comportamento espectral dos alvos. Olha só, o nome já nos diz algumas coisas, né? Comportamento, então, está relacionado a como se comporta de maneira espectral, ou seja, uma relação com o espectro eletromagnético. O termo comportamento espectral é o estudo da reflectância espectral. Então, nós já vimos falar o que é a reflectância, né? Ou seja, normalmente a gente estuda a reflectância, que é a relação entre a energia incidente e a energia refletida ou energia radiante, tá? E essa reflectância ela está diretamente relacionada com o alvo. Então a gente quer estudar a reflectância espectral de quem? De alguém, de um alvo. Normalmente a gente estuda de vegetação, de solos, de minerais e rochas, água e etc. Então eu posso, na verdade, estudar o comportamento, a reflectância espectral do alvo que eu quiser. Em termos mais abrangentes, e a gente já falou disso anteriormente, isso ocorre após a incidência, então lembra lá, da radiação eletromagnética sobre os dados de um objeto, e aí ocorre a reflexão, a transmissão e a absorção, que a gente viu na aula da relação da radiação eletromagnética com o objeto. Beleza? Então, nós dizemos que o comportamento espectral de um alvo ele é plenamente compreendido quando a gente estuda essa propriedade desse alvo refletir, transmitir e absorver radiação eletromagnética. E aí eu faço uma nota de rodapé importante para nós. Vejamos bem, cada alvo ele vai se comportar de um jeito, porque cada alvo possui características físico-químicas próprias. Então, cada alvo vai refletir de uma maneira, vai transmitir de uma maneira e vai absorver de uma maneira. E avaliar esse comportamento é estudar com profundidade como a radiação eletromagnética interage com esse alvo. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai enfatizar as propriedades de reflexão, sobretudo dos recursos naturais. Porque é isso que chega até o sensor. O que eu estou vendo? Eu não estou vendo necessariamente aquilo que ele absorveu. Embora eu saiba que implicitamente, se eu estou vendo lá o pôr do sol vermelho, lembra que a gente deu o exemplo na aula passada, quer dizer que a atmosfera absorveu os comprimentos de onda mais curtos, do azul. Beleza? Mas eu vou tratar daquilo que eu estou vendo, ou seja, daquilo que chega até o meu sensor, daquilo que é refletido pelo objeto. Beleza? Uma vez que a maioria dos sensores atualmente disponíveis para o estudo dos recursos naturais utilizam a radiação eletromagnética refletida pelos alvos. Tá? Lembrando então que reflectância é uma relação adimensional entre a energia incidente e a radiância. Ok? Então a reflectância depende diretamente da característica físico-química do alvo. Beleza? Muito bem, essa caracterização, né, de como e quanto um objeto reflete na radiação eletromagnética, ela pode ser feita de diversos níveis e diversas formas. Né? Nos primeiros estão incluído o nível de aquisição de dado. E a gente vai ter uma aula para falar sobre isso. Tá? Então, a gente caracteriza que um dado ele pode ser adquirido em laboratório, em campo, em nível aéreo ou em nível orbital. Quando a gente for falar de sistemas sensores, a gente vai falar de maneira um pouco mais profunda sobre isso. Mas isso também é muito claro para nós aqui. Tá? Bom, nós dizemos então, colegas, que a assinatura espectral ela é a variação característica da reflectância de um material em função do comprimento de onda, resultante de suas propriedades físico-químicas e estruturais, permitindo sua identificação, a discriminação e análise por sensores remotos. Então, às vezes você pode confundir, nossa, assinatura espectral, reflectância espectral, comportamento espectral. De uma maneira geral, são conceitos que são adjacentes, estão um do lado do outro, tá? Porque o comportamento se dá pela reflectância, né? Essa relação entre o que incidiu e o que de certa forma foi radiado, né? Então o comportamento ele é isso. E a assinatura espectral ela pode ser traduzida pelo comportamento. A questão é que quando eu estou falando de assinatura, eu estou falando de um gráfico.
que diz um comportamento espectral. Então, são conceitos adjacentes, tá? Para vocês não confundirem, beleza? E o que vale a pena a gente reforçar? Que a característica físico-química do objeto, ela é para nós como um DNA ou como uma digital. E isso dá o tom daquilo que o sensoriamento remoto pode fazer. Num primeiro momento, ao olhar para o objeto, eu posso ver cor, eu posso observar uma informação mais exterior, podemos dizer assim. Mas ao momento que eu percebo que o comportamento espectral muda a partir da característica físico-química, eu posso dizer assim: se eu souber qual que é o comportamento espectral daquele determinado objeto, eu posso então avaliá-lo, eu posso então observá-lo, eu posso então analisá-lo e eu posso diferenciar coisas só pelo comportamento espectral. Por exemplo, nós tivemos recentemente casos de bebidas contaminadas por metanol. E a gente sabe que o metanol ele é nocivo à saúde. A olho nu, a gente olha para a cerveja, a gente não consegue verificar com o meu sensor olho e os comportamentos e a faixa espectral que eu trabalho, se a cerveja tem álcool ou metanol. Eu não consigo, né, avaliar isso. Mas será que existe alguma faixa do espectro eletromagnético que o comportamento do elemento cerveja ele é diferente? Quando tem a presença de metanol e quando não tem? Será que a assinatura espectral do metanol, da cerveja com metanol, ela é igual à assinatura espectral de uma cerveja sem metanol? Será que a assinatura espectral de um alvo chamado solo, ele é igual ou diferente um alvo chamado vegetação? Então eu preciso analisar isso. E é isso que dá o tom do sensoriamento remoto. A possibilidade de eu identificar coisas que talvez a olho nu eu não identifique, mas pela assinatura espectral do objeto eu consigo identificar. Então eu posso dizer que a assinatura espectral do objeto que permite a sua identificação, sua localização, sua caracterização, sua diferenciação de outros objetos. Olhando para a assinatura espectral de alguns alvos. Olhando para esse gráfico, nós temos aqui na parte de baixo os comprimentos de onda. Então vamos relembrar, tá? 0,4, comprimento de onda da faixa do azul. Aqui nós estamos falando de micrômetros, ou seja, de 400 nanômetros. Beleza? Então a faixa do azul, voltando lá na aula anterior, ó, 400. Beleza? Avançando então, a gente sabe que essa região é a região do azul. A região do verde está aqui próxima a 500, a região do vermelho está aqui próximo a 600 nanômetros, ou seja, 0,6 micrômetros, e depois a gente tem a região do infravermelho. Tá? E aqui está a reflectância em porcentagem, ou seja, está a relação da energia incidente e a energia radiante. A gente percebe que a vegetação possui um comportamento espectral. Isso é, em cada faixa do espectro eletromagnético, ela tem um valor de reflectância. Vamos analisar juntos? Quando eu olho, por exemplo, para a vegetação, de cara eu vejo o que nela? A vegetação ela é algo verde. Então vamos ligar essa informação. A vegetação ela é verde. Bom, na região do azul, ela está refletindo muito? De 0 a 100%, está refletindo quanto? Bem pouco, né? Depois, na região do verde, ela está refletindo muito? Não está refletindo muito, mas já está refletindo mais. Na região do vermelho, o que acontece com a vegetação? Já reflete menos. Então, olha só. A vegetação é verde, por quê? Porque ela reflete mais no verde. E o meu sensor olho capta essa informação. Então, não é só que ela é verde porque
tem um verniz nela lá de verde, né? Ela é verde porque ela emite mais reflectância ou mais radiação nessa faixa do espectro eletromagnético, que é a faixa do verde. Voltando na aula anterior, faixa aqui, ó, próximo aos 500. E o que acontece com a vegetação, ou qual é o comportamento espectral dela no infravermelho? Vamos ver junto? Olha só, no infravermelho ela dá um pico. Ou seja, ela tem alta reflectância no infravermelho. Depois nós vamos ver com calma isso, por conta da estrutura celular da folha e alguns elementos. Então, a gente verifica pelo comportamento espectral que essa vegetação ela possui algumas características. E o solo? Como que o solo está se comportando? O solo tem que cor? Uma cor mais amarronzada, né? Uma cor bem próxima do vermelho, não é? O solo não poderia estar aqui? Então, assim, se a vegetação reflete muito aqui e por isso ela é verde, porque ela reflete muito nessa região, nós podemos esperar que o solo vai refletir muito nessa região aqui. Por quê? Porque essa é a cor que eu enxergo o solo. Vamos analisar junto o gráfico? Olha só, gráfico do solo. Quando chega no azul, reflete. Quando chega no verde, reflete um pouco mais. Mas quando chega na região do vermelho, sobe o nível de reflexão. Ou seja, predominantemente, a região do vermelho é a que sobressai, e por isso que o solo é avermelhado. Então, a cor não é só cor. A cor, sobretudo por estar relacionado ao espectro ali da luz visível, obviamente, ela dita o nível de reflexão naquele comprimento de onda. O verde é verde porque reflete muito no verde. O vermelho é vermelho porque reflete muito no vermelho. Beleza? E o solo tem esse comportamento espectral no infravermelho, ó, ele continua aqui, mas não como a vegetação. Então, talvez a faixa espectral que eu mais diferencio com precisão solo de vegetação seja no infravermelho. Por quê, professor? Eu posso ter uma vegetação amarronzada em estado de senescência, que pode ter um comportamento na região do visível semelhante ao comportamento do solo. Mas na hora que ela chegar aqui, ó, no infravermelho, ela vai ser diferente. Por quê? Porque a estrutura celular de uma planta no estado de senescência, ou seja, o nível de absorção de água, o nível a característica físico-química do objeto muda. E por isso que eu posso fazer essa análise. Beleza? Claro que eu estou trazendo isso de uma maneira bem simplista para vocês. Beleza? A gente pode aprofundar mais nisso. E aqui eu tenho dois gráficos também que trazem, na verdade, esse comportamento espectral dos alvos. Eu gostaria muito que vocês analisassem cada um deles, tá? Analisa com calma, ó, dá uma olhadinha, como que comporta um, como que comporta o outro. Ó a água, o que acontece. A água normalmente vai aparecer nas imagens bem mais escura. Por quê? Porque reflete pouco, né? Tem uma reflectância bem pequena, tá? Nós poderíamos dizer que ela tem um grande nível de absorção, ok? E aí nós vamos poder diferenciar também uma água turva, que é uma água que tem muitos sedimentos, ou seja, que vai acabar refletindo um pouco mais, de uma água um pouco mais limpa, que vai acabar tendo ali um maior nível de absorção, talvez. Então a gente pode fazer essas inferências, tá? A partir do momento que a gente olha. Esse gráfico aqui fala um pouco de água limpa e água turva. Olha lá, água limpa, ó, água limpinha. Então a gente imagina que tem um alto nível de absorção, porque a energia chega e ela tende a ir lá para o fundo do lago, né? Ou do rio. Uma água turva, ela tem um depósito de sedimentos na superfície. Então ela vai refletir um pouco mais. E por isso que às vezes ela é um pouco mais amarronzada também, tá? Então,
a assinatura espectral dá o tom para mim daquilo que eu posso saber e conhecer. Um exemplo que eu gosto de trazer sempre, exemplo do Michael Jackson, né? Nós sabemos que o Michael ele tinha uma coloração de pele e num determinado período de tempo, por algum motivo, ele ficou com esta coloração. Antes de fazer sensoriamento remoto, a gente pensava de uma maneira mais simplista. Aqui ele está marrom e aqui ele está branco. Aqui ele está preto e aqui ele está branco. Aqui a cor da pele dele é negra e aqui caucasiana ou branca. Mas depois de a gente fazer sensoriamento remoto, não trata-se mais da cor, trata-se da característica físico-química do objeto. Ou seja, o Michael aqui possui um alto teor de melanina e aqui um baixo teor de melanina. Então é a melanina que dá a pigmentação da pele. Então aqui, analisando ele como um objeto, tá? Este alvo, ele tem mais melanina que esse, logo o comportamento espectral dele é diferente desse comportamento espectral. Beleza? Muito bem. Essa foi a aula de assinatura espectral.